Olha que interessante, uma igreja de muitos dons, mas era uma igreja carnal. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloysio Cordeiro e vamos a mais um pequeno resumo da nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD. E é a lição de número 2, agora do segundo trimestre de 2021. O título da lição é O Propósito dos Dons Espirituais. O textuário está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 ao 11, e também capítulo 13, versículos 1 ao 2. 1 e 2, na verdade. Bem, e vamos estudar sobre o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Sobre o propósito dos dons espirituais. A igreja, ela recebeu a visita do apóstolo Paulo, tem Atos, capítulo 12, aliás, Atos 18, versículos 1 ao 18. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, dirigida à igreja de Corinto, ele fala sobre aquela abundância da manifestação dos dons do Espírito. O apóstolo Paulo ele chega a afirmar que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante, uma igreja de muitos dons, mas era uma igreja carnal. Parece até um contraste, né? Uma igreja com muitos dons, mas uma igreja carnal. Lembrando, gente, que o dom espiritual não é atestado de espiritualidade. Muita gente equivoca-se ao pensar que por ter muitos dons, acha que é o resultado de que está cheio do Espírito. Só que um exemplo disso é a igreja de Corinto, né? A Bíblia fala que era uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito Santo, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham finalidades para preparar essa igreja, para santificá-la para o serviço do Evangelho. Precisava proclamar a palavra de Deus naquela cidade. Era o propósito do Espírito Santo, a finalidade dele para aquela igreja. A igreja de Corinto ela não usava os usos dos dons corretamente. Nessa igreja, a Bíblia cita que tinha divisões, inveja, imoralidade sexual. Como pode, aí vem uma pergunta, como pode uma igreja que é cristã, né? Uma igreja que tem os dons, uma igreja que tem profetas, que tem os dons de revelações, uma igreja que tem todos os dons, mas ao mesmo tempo que ela é espiritual, ela é carnal e imoral. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele chama essa igreja de carnal e imatura. Então, com essa afirmação, com este relato aqui, aprendemos que as manifestações espirituais numa igreja local, elas não são propriamente indicadoras de seriedade. Dons ou manifestações espirituais na igreja, elas não são indicadoras que a igreja é espiritual e cheia de santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contenda e dissensões, divisões,
Uma igreja dessa não pode ser chamada de espiritual, mas sim de carnal. Porque nós temos que entender, fazer essa diferenciação entre uma igreja cheia de dons espirituais e uma igreja espiritual. Qual o propósito dos dons espirituais? Não é para uma titularidade particular, dizer quem é mais cheio, se eu sou mais cheio do Espírito. Não, na verdade eu tenho que entender mais sobre o fruto do Espírito, né? Eu tenho que saber que ser cheio do fruto do Espírito, cheio do Espírito Santo, eu sempre digo, gente, que ser cheio do Espírito Santo, você pode notar quando a pessoa é cheia do fruto do Espírito, como diz em Gálatas. Então, ter os dons espirituais não significa que a pessoa seja espiritual. Muito bem, vamos seguindo em frente aqui. Ainda sobre os dons espirituais, nós temos também que entender que o crente que ele é verdadeiro, o cristão verdadeiro, que é cheio do Espírito Santo, ele não só vive pelo dom do Espírito Santo, mas esse cristão verdadeiro, ele vive pela vida de Deus nele. Na verdade, então, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, precisamos de muita atenção e discernimento, pois para entender, né, sobre você estar em Cristo, você ter o amor de Deus e você utilizar os dons espirituais. Porque tudo que você faz sem amor, como diz 1 Coríntios capítulo 13, né, ele diz antes, vos mostrarei um caminho ainda mais excelente sobre o amor. E eu observo nesse texto que uma pessoa profetizar, ainda que ele tenha todos os dons, né, e ele não tem amor, nada disso valeria. Né? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, é como a Bíblia diz que naqueles dias muitos dirão, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, e naquele dia o Senhor falará, apartai de mim que eu vos não conheço. Então, não é simplesmente a pessoa ter o dom que vai criar uma autenticidade de espiritualidade ou uma autenticidade de salvação. Mas o fruto do Espírito é o que vai mostrar quem verdadeiramente espiritual nós somos. Ok? E vamos agora a uma parte interessante deste resumo da lição, que fala sobre, tem um propósito e fala sobre a edificação dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais, que é sobre edificar, e vamos falar sobre também os despenseiros desses dons. Duas informações importantes. A edificação de um prédio e os despenseiros desses dons como mantimentos. Vamos agora a mais essa informação dessa lição maravilhosa que estamos estudando. E ainda falando sobre o propósito dos dons espirituais, na lição fala sobre edificar todo o corpo de Cristo. Bem, na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Aí no subtópico 2 diz sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então, nós podemos imaginar aqui uma edificação. Né? Vamos pensar aqui num prédio, numa construção. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus utiliza os homens com os dons para esse serviço. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então, nós somos o edifício de Deus, onde aqui tem os ministros, sábios, arquitetos, que tem 1 Coríntios 3, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Quem é o fundamento dessa construção? Jesus Cristo. E agora, as pedras são assentadas sobre este alicerce que é Cristo. As pedras fazem parte na edificação
espiritual da igreja. Nós temos que balizar por Cristo. Nós temos que ter o ensinamento fundamentado em Cristo. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Ele faz uma advertência para os pastores, para os líderes. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, através dos dons espirituais, Deus nos usa. Deus usa os ministros, Deus usa espiritualmente falando os sábios arquitetos. Você e eu, meu irmão, temos uma responsabilidade muito grande em continuar nessa edificação espiritual, moral. Nós temos que ter um ensinamento pautado na base que é Cristo para ter uma edificação de uma igreja sólida, uma igreja firme, uma igreja alicerçada verdadeiramente em Cristo, moralmente em Cristo, não criando outros ensinamentos, mas que nós possamos estar balizado em Cristo, balizado no ensinamento, para que haja uma construção firme, uma construção que ela não desabe, que haja as pedras certas, as pedras certas para edificar sobre esse alicerce. Né? Você tem que saber, se você colocar um material errado numa construção, às vezes não dá problema agora, mas pode dar problema lá na frente. Nós temos que saber qual a pedra que estamos colocando nesses alicerces. Amém? Tem que entender que é necessário os dons espirituais para que possamos, com esse propósito de trazer essa edificação espiritual numa igreja. E, portanto, tem que ter o amor para que possa ter uma construção sábia, uma igreja local firme, uma igreja local moralmente em Cristo e com um fundamento que já está posto. Não tem outro fundamento. O único fundamento, não existe novidade, não existe nada novo. É Jesus Cristo, continua sendo ainda a nossa base para a edificação espiritual da igreja. Bem, depois de falar sobre a edificação espiritual, sobre um prédio, sobre um edifício, também aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre os despenseiros dos dons, algo relacionado com o alimento. O apóstolo Pedro ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, e ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Quem era o... Vamos falar sobre despenseiro aqui. O significado do vocábulo despenseiro significa oikonomos. Ele vem de uma palavra oikos, que significa casa. Daí vem a definição administrador de uma casa ou família. O dispenseiro, ou despenseiro com relação aos escravos, o supervisor, em relação ao senhor, um servo, em relação aos bens, um mordomo ou um administrador. E um servo especial que é honrado, e também ele goza de plena confiança de seu senhor. O dispenseiro ele é o controlador dos assuntos domésticos, ou o servo que providencia as coisas. É o dispenseiro que faz transações financeiras e também comércio legal. Uma das referências é Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 1, 2 e versículo 4. Quando falamos do dispenseiro, o dispenseiro também ele tem a chave. O dispenseiro significa, a chave significa autoridade. Então, quais são características de um dispenseiro? Prontidão para servir, fidelidade no serviço prestado. Dispenseiro tem humildade e ele é pontual no cumprimento das obrigações e é fiel à confiança que lhe foi depositada. Referências disso aqui, sobre a característica de um dispenseiro, sobre prontidão, tem 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Outra característica do dispenseiro, fidelidade no serviço prestado, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Outra, ele é humilde, Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Outra característica do dispenseiro,
ele é pontual no cumprimento das obrigações. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 45. Outra característica de um dispenseiro ele é fiel àquela confiança. Quem confiou na confiança que foi depositada nele? Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 2. Bem, vamos então falar aqui sobre o dispenseiro, quando a Bíblia Paulo refere-se sobre os dons. O apóstolo Pedro, ele exortou a igreja sobre a criação dos dons de Pedro, e ele usou essa figura dos dons de Deus, quero dizer, né? Ele usou a figura do dispenseiro, que era o homem, como eu disse assim, de total confiança. Ele também adquiriu os mantimentos, zelava para que não estragassem. Era uma das funções do dispenseiro, zelar pelo mantimento para que não se estragasse, e distribuía para a alimentação da família. Então, quando fala sobre sermos dispenseiros, né, e dispenseiros fiéis, os dispenseiros na obra do Senhor, que têm os dons espirituais, é o que alimenta a família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Então, os dispenseiros, eles precisam ter o cuidado nos dons que foram concedidos pelo Senhor. Os dons que é para promover também alimentação espiritual, que também objetiva a edificação do corpo de Cristo. Como diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Bem, fazendo um resumo desse texto, sobre os dons espirituais, quando tudo é feito com amor, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Bem, nós temos uma missão a cumprir. A Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir, que é proclamar o Evangelho nesse mundo hostil, as verdades de Cristo, descrentes de Deus. É a conclusão dessa lição. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. E os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na Terra. Como já foi dito, o propósito de Cristo, aliás, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, ensinado, consolado, enfim, exortado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Eu vou ficando por aqui, meu querido e minha querida. Que lição maravilhosa. Que Deus possa te usar aí na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você. Eu vou pedir aí, mais uma vez a você, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Aqui nós damos umas pontuações sobre a lição. Espero que seja útil para você estas pequenas pontuações. Agradeço a você por ter ficado comigo agora em mais esse encontro. Se inscreve aí no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe, ok? Aqui as nossas publicações. Para quem não me conhece, aqui é o pastor Aloísio Cordeiro. Estamos em Minas Gerais pastoreando uma bela igreja aqui, que é filial lá do Rio de Janeiro, o Ministério Pastor Jaime Soares. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente aula e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Fique com Deus, um abraço, fiquem na paz.